Muito boa noite, caros telespectadores, e bem-vindos a este espaço de entrevista. Hoje vamos falar em torno dos desafios de crescimento populacional para a economia moçambicana e temos como convidado o economista e demógrafo Antônio Francisco, que também é pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, ao qual agradecemos desde já pela presença. Dr. Antônio Francisco, em 2012, o IES desenvolveu um estudo intitulado Moçambique e a Explosão Demográfica, Somos Muitos, Somos Poucos, que faz uma abordagem abrangente sobre como é que o ritmo de crescimento populacional tem impacto no desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Trata-se de um tema até aqui pouco explorado, com estudos de investigação sobre desafios da economia moçambicana. Que fatores inspiraram o IES a desenvolver este estudo? Ora, muito obrigado por este convite para conversarmos sobre este assunto. Já estou positivamente satisfeito por ter ido resgatar essa publicação do IES. Ora, nós no IES, para além dos aspectos económicos e os aspectos políticos, questões eleitorais, questões sobre a democracia, etc., nós temos uma componente que diz respeito às dinâmicas da pobreza, da população e das questões de proteção social. Então, uma das questões que nós, por um lado, pela minha própria formação, porque eu, para além de ter sido formado em economia, eu depois tirei o doutoramento em demografia. E realmente eu só comecei a dedicar mais às questões demográficas a partir do momento em que o IES surgiu, porque de resto nós muitas vezes somos solicitados pelas questões de curto prazo da economia. Então a dinâmica demográfica fica sempre muito para trás neste processo. Mas então nós começamos a desenvolver a atenção e o estudo das dinâmicas, em parte para complementar o que é a análise económica e, por outro lado, porque de facto a demografia está por trás e é o alicerce fundamental da dinâmica da sociedade, da economia e da população. Então, nessa altura, nós lançamos esse estudo e temos continuado a prosseguir o estudo com aspectos, por exemplo, sobre o papel dos idosos ou a situação dos idosos, tudo relacionado com a dinâmica. Quer dizer, nós não estamos a analisar, por exemplo, agora, mais recentemente, analisamos a focalização nossa nos idosos, não é só apesar de serem só 5%, menos de 5% da população, mas nós consideramos o foco nos idosos como parte da estrutura da população. E é dentro dessa dinâmica que nós inserimos esse tipo de estudo. Doutor, Moçambique tem um ritmo de crescimento, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, taxa de crescimento populacional de perto de 2,5% ao ano, corresponde a aproximadamente 700 mil pessoas por ano. Resultados da pesquisa do IES indicam que com este ritmo de crescimento, a população há tendências para o aumento de pobreza, de forma conclusiva. O que é que fundamenta esta conclusão? Não, a pobreza pode surgir por duas razões. Uma, porque o crescimento ou o desenvolvimento económico não é abrangente e então uma parte significativa da população, em vez de crescer o seu padrão de vida, vive numa estagnação ou até piora a sua situação, ou então, mesmo que a economia esteja a crescer, ela pode estar a crescer a um ritmo que não consegue colmatar essas dinâmicas. Claro que no caso de Moçambique, algumas pessoas podem dizer, mas Moçambique está a crescer a 7 ou 8%. 7 ou 8% significa que a economia moçambicana duplica de 10 em 10 anos. Mas o que acontece, e aqui é que é preciso perceber a razão da pobreza, é que grande parte desse 7 ou 8% do crescimento concentra-se em setores que não envolvem muito a população. Ou são infraestruturas, ou são megaprojetos, ou são serviços, ou são, portanto, setores que, ainda que contribuam para aquilo que é a contabilidade da economia, eles não são as populações em geral que estão a contribuir
uniformemente ou proporcionalmente para os 7 ou 8%. O que nós mais ou menos podemos estimar é que os 7 ou 8% resultam talvez de menos de 20% da população que está que existe em Moçambique. Então, o que nós temos, e é este um dos aspectos que também nós consideramos em outros estudos, é que, se a senhora Moçambique tem um crescimento notável e bom, muito concentrado, Exato. e depois tem uma estagnação muito generalizada na maioria da população. Então, se a população vive na subsistência, não está a aumentar o seu padrão de vida, a sua renda, a sua capacidade de melhorar a vida da família, dos filhos que nascem, não está a desenvolver-se a esse nível, nós temos, por causa do próprio crescimento populacional, que são 2,5, 2,6, nós temos um crescimento natural dos pobres. Exato. E é, geralmente, nos pobres, onde, apesar de ser pobres, as populações aprenderam, por uma questão de sobrevivência, a reproduzir-se. E veja que quanto mais pobres às vezes as famílias são, mais filhos têm. Pois. Enquanto que as famílias mais ricas depois começam a reduzir os números de filhos. Então, nós temos esta situação que menos de 10% da população que pode melhorar a sua vida vai reduzindo a fecundidade, vai reduzindo a mortalidade, mas grande parte da população ainda está numa situação daquilo que nós na demografia chamamos de pré-transição demográfica. E o que é a pré-transição demográfica? É a situação em que todas as populações do mundo passaram por ela, em que a população tem alta taxa de mortalidade e para sobreviver tem que ter alta taxa de fecundidade. Ou seja, se você tem uma mortalidade muito elevada, a única maneira de sobreviver é ter pelo menos um bocadinho de fecundidade, de natalidade, que compense os mortos. O que é que se passa? Há mais ou menos 50 anos para cá, a mortalidade em Moçambique começou a reduzir, tendencialmente a reduzir. E está a reduzir de uma forma mais ou menos sustentável. A fecundidade não está. Então, o que é que acontece? Os 2,5%, quase 3% em alguns sítios, resultam exatamente deste desequilíbrio que existe entre a mortalidade e a fecundidade. E aqui estamos a ter o grande problema que nós consideramos no artigo, que é a explosão demográfica, que resulta exatamente desta discrepância. Porque numa situação tanto de subdesenvolvimento natural que havia na maior parte da humanidade, cresceu quase zero. Foi crescendo aos bocadinhos, só compensando os que morriam. E numa população humana, nós não temos outro universo. A população no mundo não migra para outros lados. Os astronautas vão lá, mas bem, já ninguém vive fora da população humana. Então o que é que acontece? O balanço é entre os que nascem e os que morrem. Num caso como países isolados como Moçambique, ainda temos as migrações. Mas às vezes as migrações têm um efeito no balanço mínimo. Exato. O grande efeito na dinâmica da população surge nesta relação entre mortalidade e fecundidade. Exato. E no caso de Moçambique, hoje Moçambique tem uma situação de desequilíbrio muito sério, que é a mortalidade. Sim, toda a gente acha muito bom diminuir a mortalidade. Isso é intuitivo, as pessoas querem reduzir a mortalidade, querem aumentar a esperança de vida, querem acabar com as doenças, querem acabar com a malária, querem acabar com isto. E a fecundidade? A gente fica com ela. E isso não é intuitivo. Ah, não, nós precisamos de ter filhos, nós precisamos ter muitas crianças porque o país é grande. Então temos aqui mentalidades que são contra nós próprios. Exato. Uma é esta: se nós queremos reduzir a mortalidade, nós temos que perceber que temos que reduzir a fecundidade. Porque aquela fecundidade de ter 5, 6 filhos, hoje em dia, a moçambicana, em média, ainda tem 5, 6 filhos. Sim. Na generalidade. Mas em Maputo, não. Em Maputo já está nos 3, 4 filhos. Exato. Então, esta é uma situação em que Maputo está muito avançado na chamada transição demográfica, mas grande parte da população, sobretudo na zona norte, centro, ainda está numa situação em que
não há uma tendência de redução da fecundidade. Pelo contrário, nos anos recentes, na década passada, o INE, nos últimos dados que viu, que obteve das estimativas da dinâmica da população e da fecundidade, até encontrou um aumento. Então, Moçambique faz hoje parte de um mundo que na maior parte dos países já desapareceu, que é esse: ter muita mortalidade e ter muita elevada fecundidade. Moçambique, a Tanzânia, Malau, os países aqui da zona subsaariana, este grupo de países que ainda estão numa fase pré-transição. Nesta zona já existem países com uma fase avançada, como por exemplo o Botsuana, a África do Sul, a Suazilândia, as Maurícias. Esses já estão avançados na transição. Então, este é um dos grandes desafios da população. Se nós queremos baixar a mortalidade, nós temos que lidar com a fecundidade. Exato. E esse problema não está a acontecer. Não depende só do planeamento familiar. Depende do desenvolvimento da economia, Exato. da família. Porque quando a família começar a entrar na dinâmica do mercado, quando começar a ter a mulher não precisar dos filhos para lhe ajudar, porque os filhos hoje em dia, muitos filhos nascem por quê? Nascem porque, por um lado, a mulher e o homem, a família, não têm garantia que aqueles filhos que nascem vão sobreviver. Olham para os filhos como uma garantia de que os filhos são a quantidade de filhos numa situação em que você depende da natureza. É ela que resolve o problema. Você precisa de ter muitos filhos e no final do processo vai ter só um ou dois que vão garantir a sua substituição. O que acontece é que uma família que depende totalmente da natureza, que não controla as doenças, que não sabe lidar com a higiene, com a água, que a água é um fator muito forte, os mosquitos, etc. A família tem os filhos e vai, eventualmente, dois filhos daqueles vão conseguir reproduzir a sua própria família. Quando esta mortalidade começa a ser reduzida e controlada, a fecundidade, em princípio, deve se ajustar. O que acontece? Se a economia também não progride e se a família depende muito da subsistência, então os filhos não é só para substituir a mortalidade, é também para contribuir para o valor da família. Então, você vê hoje em Moçambique, grande parte das crianças com 5, 6 anos, 4, 5, a partir de 5 anos, trabalha. O INE estima que quase 25%, 22%, 25% das crianças contribuem ativamente para a economia da família. Então, nesse aspecto, a própria mulher na família precisa dos filhos para ajudar para a sua própria família. Exato. Por outro lado, os próprios idosos não têm nenhum sistema de proteção, então eles trabalham até morrer. Então temos uma situação de população que cresce, mas não é produtiva. Exato. O suficiente para que você possa substituir também. Quais são os perigos disso para o futuro do país? Os perigos de um crescimento populacional que não é produtivo. Os perigos é que nós politicamente dizemos que o bem maior que nós temos é a população, mas na realidade estamos a criar uma população de fraca qualidade, que não consegue ter educação, que não consegue ter boa saúde, que não consegue melhorar significativamente as suas condições. Então, este é um grande perigo. Veja só este exemplo, muito simples. Em 1975, Moçambique tinha cerca de 10 milhões e 500 mil pessoas. Neste momento tem quase 25 milhões. Se você for ver a taxa de alfabetização, neste momento o analfabetismo está, de acordo com as taxas oficiais, 48%. O que é que acontece? Neste momento você tem cerca de 11 milhões de analfabetos e 12 milhões de alfabetizados. Exato. Ou seja, o efetivo total, a população toda de analfabetos é maior que toda a população que tínhamos em 1975. Exato. Então, aqui há uma relação entre, a taxa reduziu para metade, sim, mas não reduziu de uma forma rápida e suficiente, sim, para que o número absoluto, o número de pessoas não aumentasse. E aqui está também a questão da pobreza. Quer dizer, nós podemos ter a taxa a diminuir, a incidência da pobreza, mas porque ela não diminui de uma forma
abrangente ou a um ritmo suficiente, o número de pobres ou o número de analfabetos vai aumentar de uma forma galopante. Portanto, os números, em termos absolutos, são muito importantes, porque você hoje, por exemplo, pode dizer, mas a taxa de analfabetismo é 48%. Está bem. E o que é que você vai fazer com os 11 milhões de analfabetos? E depois tem 12 milhões, que sim, que são alfabetizados, mas nós sabemos que a alfabetização muitas vezes precária. Pois, doutor, é também por aqui que se pode explicar a estagnação da pobreza entre 2003 e 2009, de acordo com os últimos dados do IOF. Podemos... Parte sim. Parte pode ser, quer dizer, parte pode ser por aqui, ou seja, por aqui em dois sentidos. A pobreza não reduziu a um ritmo, ela própria, em termos de melhoria das condições de vida da população, sobretudo rural, porque havia a ideia de que ela iria reduzir para 42%, não reduziu, ela ficou pelos 54%, em termos relativos. Portanto, em termos absolutos, os números de pobres aumentaram significativamente. Então, esse é um problema, é que para que a melhoria aconteça, tem que crescer de forma relativa, mas também de forma absoluta, e o ritmo tem que ser rápido. Há quem veja o crescimento populacional como uma oportunidade para que uma economia possa ter mais gente a trabalhar, mais gente a contribuir para o crescimento e fazer face aos desafios do crescimento da atividade econômica, ou seja, mais mão de obra para a economia. Como olha para este aspecto, no caso de Moçambique? Podemos dizer o mesmo? É uma oportunidade enganadora, quer dizer, vamos lá ver, não é enganadora num sentido, vamos lá ver, é lógico que a China, com 1.000 milhões de pessoas, faz um mercado espantoso. Se olhar para a África Austral, 200 milhões de pessoas, é um grande mercado. Se olhar para o Brasil, com cerca de 200 milhões, é um grande mercado. Agora, olhar para um país com 20 milhões e pensar que este crescimento é positivo quando nós não temos economia que compense, que dê condições às pessoas, não é nada positivo. Até porque hoje em dia nós sabemos que força de trabalho iletrada, força de trabalho sem hábitos, sem experiência, ela torna-se bastante ineficiente. Portanto, aquela ideia de que, do ponto de vista de mão de obra, ela vai compensar. Olhe, por exemplo, aqui em Maputo, veja como é que são construídos hoje os prédios. Já não é com aquela força de trabalho de dezenas de pessoas a trabalhar. Tem um guindaste, tem uma máquina, as estradas. Portanto, mesmo até em Maputo, que é um país que poderia usar mais a força de trabalho intensiva, ela depois usa máquinas, usa coisa. Como é que está a ser feita a circular em Maputo? Veja, quantos trabalhadores tem? Antigamente, há 50, 100 anos atrás, usava-se ou escravos ou trabalhadores mal pagos. Há muita mão de obra. Porquê? Porque não havia tecnologia. Com o desenvolvimento da tecnologia, em muitos casos, a força de trabalho torna-se complicada. Para além de querer, de precisar de viver, de precisar de alimentar-se, se não está contente faz barulho, as máquinas não fazem barulho. Então, eu penso que Moçambique, nesse aspecto, por um lado, como lhe disse no início, está atrasado no processo de transição. Exato. De transição no sentido de se adaptar a uma situação em que a mortalidade seja baixa e então a fecundidade também baixa, na hora. E todos nós queremos essa situação. E se vamos nesse caminho, não é pelo crescimento, pelo aumento do número de pessoas, mas é pela melhoria da qualidade das pessoas que nascem e das pessoas que vivem. E esse deve ser o investimento. Ou seja, hoje nós temos isso em Maputo. Uma família diz assim, eu já não quero ter mais do que 3 filhos. Porquê? Porque eu não consigo depois dar uma boa educação a 5, 6 filhos. Portanto, se olhar nesse sentido, uma família que tem 5, 6, 7 filhos, muitos não conseguem garantir a sua sobrevivência e aqueles que conseguem garantir a sobrevivência vão trabalhando de uma forma precária, muito de subsistência. Portanto, enquanto que uma família que tem 2 ou 3 investe na educação dos filhos, na saúde, na qualificação, e você tem uma família que é menor do ponto de vista numérico, mas é muito mais capaz do ponto de vista de capacidade económica. Acabou de citar alguns exemplos de economias como a da China, onde há muita gente, as pessoas, a população a crescer, traz uma mais-valia para a economia. Gostava de perceber em que circunstâncias é que se pode dizer como é que uma economia
deve se estruturar para que, de facto, o crescimento populacional possa constituir esta mais-valia? A única maneira de ser mais-valia é a economia conseguir envolvê-la em atividade produtiva. E, por exemplo, Moçambique, todos os países passam, com o processo de mudança na estrutura, passam num período que se chama o dividendo demográfico. O dividendo demográfico é uma altura em que a população, há mais pessoas ativas do que inativas. E temos essas realidades. E nós estamos a caminho disso. O grande problema que vamos ter é, se a nossa economia não se torna mais produtiva ao nível rural, ao nível daquilo que nós chamamos de economia formal, em vez de ser um dividendo, vai ser um grande problema. Porque você tem neste momento, a entrar no mercado de trabalho, cerca de 300.000, 400.000 pessoas Sim, que querem trabalho. Vamos caminhar para aí. Então estamos a caminhar para aí. E aqui o que acontece é que ter população sem capacidade de gerar atividade produtiva é complicado, porque a população acaba por viver na subsistência. Esse é um dos dramas de uma situação de crescimento descontrolado, porque o que acontece também agora é o seguinte, é que neste momento a própria mortalidade e a própria influência da abertura da economia e dos países, nós temos ajudas, por exemplo, para apoio à vacinação, à redução, portanto, os fatores que contribuem para reduzir a mortalidade, em muitos casos, já não dependem de um crescimento natural. Pois. Então, a ajuda internacional é positiva nesse sentido, só que depois a própria família perde o controle da própria gestão entre o que era diminuir a mortalidade e diminuir os números de filhos, porque os outros valores, sobretudo no caso das sociedades humanas, o que aconteceu é que foram precisos milhares de anos para garantir que numa situação tão precária como as populações viviam, conseguisse que a população sobrevivesse. Então criou-se a cultura, os casamentos prematuros. Porquê que há casamentos prematuros? Hoje, sim senhora, para a sociedade moderna, casamento prematuro já é uma coisa do passado, é verdade. Mas o casamento prematuro era necessário em todas as sociedades, quando elas tinham uma esperança de vida de 30 anos, 35 anos. Pois, se você tem uma esperança de 35 anos, se a menina não casa aos 15 anos, quando é que vai ter filhos? Exato. Agora, quando a esperança de vida aumenta e as pessoas passam para 50, 60 anos de esperança de vida, podem casar-se, podem ter filhos aos 25, aos 30 anos. E aí a própria família muda as suas práticas familiares, a sua própria de casamento. Todas essas práticas vão sendo abandonadas. Exato. No caso de Moçambique, em muitos casos ela ainda não é porque as pessoas só são ignorantes, é porque não têm forma de substituir esse mecanismo. Exato. Esses mecanismos existiam por alguma razão, não era só por ignorância. Está a ver? Agora, é verdade que não é uma prática que possa tenha futuro. Ou seja, o que acontece hoje com a população moçambicana é que continua a ter valores culturais até que já são inviáveis, exato, são insustentáveis do ponto de vista de futuro, mas ainda não estão a ser substituídos por novas práticas. A não ser, principalmente na cidade de Maputo, onde, eu posso dizer que Maputo está mais de 100 anos avançado em relação ao resto do país. Não só pela dinâmica da economia, a própria família. Hoje em dia você encontra famílias que têm de 3, 4 filhos, enquanto em Nampula, em Niassa, em Cabo Delgado, tem famílias, tem mulheres que tiveram 10 filhos, têm 3. Eu costumo dar um exemplo que penso que pode ilustrar muito bem este caso, que eu às vezes refiro e que captei da entrevista do nosso atual primeiro-ministro, quando apareceu no Jornal Notícias a dizer que era o único sobrevivente de 8 irmãos. Ou seja, ele é o produto de uma transição que está a começar. E ele é o único sobrevivente. E você tem muita gente assim, em que, se a senhora tem 7, 8 filhos, no final você consegue garantir que 2 continuam a família. Foi assim que o desenvolvimento se garantiu. Doutor, o estudo do IES cita dificuldades do Estado em prover serviços sociais básicos, educação de qualidade, serviços de saúde, habitação, etc. Como é que é possível dar a volta a esta situação quando se tem um orçamento deficitário ainda, em que 33 a 35% dependem de injeções externas?
Que ginástica é que se pode fazer aqui para se garantir? A ginástica principal que tem que fazer é o Estado criar condições para que a própria sociedade desenvolva mecanismos de contribuir para a educação. Ora, os mecanismos, a educação feita por organizações não lucrativas ou por mesmo privadas, também podem contribuir muito positivamente. Pois. Ou seja, em vários países o sistema público é fundamental, mas é muito complementado pelo sistema privado e sistema não lucrativo. Exato. E eu penso que nesse campo a sociedade tem que se desenvolver por aí, porque o Estado, de facto, o próprio dinheiro que tem é resultado da sociedade. Portanto, o Estado vai conseguir, se conseguir vir a ter mais recursos com a exploração dos recursos naturais, ora, seria muito bom para aumentar a sua capacidade. Mas eu penso que nós não podemos conceber o desenvolvimento da sociedade pensando no jackpot, no loto, na lotaria. Temos que pensar nos recursos que temos. E é nesse sentido que o Estado, nesse caso, tem um papel positivo, que é criar mecanismos que... eu costumo dizer que o Estado só tem duas funções, ou facilita ou atrapalha. Pois, em muitos casos atrapalha mais do que facilita. Em circunstâncias em que, mesmo não tendo recursos, não dá oportunidade. Nós tivemos essa situação, que passamos por essa experiência, quando o Estado achou que era o único que devia proporcionar educação às pessoas, era o único que ia proporcionar saúde. Aquela fase socialista, vimos que não é a via. Exato. Então, há a possibilidade de a sociedade desenvolver por via lucrativa, sim, nos casos. Outros casos nós temos missões religiosas ou organizações que desenvolvem atividades que podem contribuir para esse processo. E eu acho que essa é uma via importante. As próprias famílias, à medida que vão ter capacidade de gerar renda, elas vão também melhorar as suas condições de educação e de saúde. Porquê? Porque depois o futuro vai depender, a possibilidade de ter, aumentar as suas oportunidades de emprego também dependem disso. Pois, e é exatamente para esse ponto em que os problemas estendem-se também ao nível do emprego. O Instituto de Formação Profissional aponta para 350 mil pessoas que entram para o mercado, procuram trabalho todos os anos. A economia não tem estado a mostrar-se capaz de satisfazer esta demanda. E que ginástica, do ponto de vista de emprego? Como é que o governo, a sociedade como um todo, deve agora tomar medidas? Que medidas devem ser tomadas para que a médio, longo prazo a economia comece a ter capacidade para começar a seguir para a correção deste problema? Eu penso que ao nível do que será o grande futuro para a empregabilidade será as pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias empresas são as que mais dificuldades têm. Hoje em dia as pequenas e médias empresas têm que funcionar de forma bastante precária, em muitos casos de forma informal, e quando uma pequena e média empresa começa a prosperar, ela é muitas vezes castigada com impostos, com situações difíceis. Então, numa população em que a maioria não contribui com impostos porque não tem dinheiro, e que a minoria das grandes empresas não contribui porque são isentas de certas contribuições, a contribuição fiscal é concentrada às vezes naquelas pequenas e médias empresas. E o fenómeno que nós estamos a assistir não é nada positivo, que é as próprias empresas começam a ser assediadas, começam a ser penalizadas pela captura dos impostos, elas tentam informalizar-se mais. Portanto, nós, em vez de observarmos um processo de formalização, nós, em muitos casos, vimos um processo de informalização que é para não ficar sobre a carga dos grandes custos que as empresas enfrentam. Para além dos custos, tem os problemas de fiscalização, porque uma empresa que começa a formalizar-se entra no nível de obrigações em que o próprio Estado, as próprias instituições administrativas abusam e castigam, porque vão lá, fiscalizam, porque depois começa o processo de rent seeking, quer dizer, de busca de rendas. Exato. Então aparece a polícia, aparece a saúde, aparece não sei o quê, que sim, que muitas vezes disse que é para melhorar a qualidade,
mas nós sabemos como é que muitas vezes esses processos são utilizados pelos próprios funcionários públicos, pelos burocratas, para também fazer o seu próprio salário, que na lei não recebe. Ou seja, um processo em que o Estado deveria servir para, assim, melhorar a facilidade de funcionamento dos organismos, por exemplo, a polícia, muitas vezes, porque tem um salário fraco, então ele depois tenta realizar esse salário, ou indo para a estrada cobrando ao automobilista, ou cobrando ao transportador, então você entra num processo de autodegenerescência e a complicação da vida. Então, nesse sentido, eu acho que o Estado tem muito a fazer no sentido de criar condições para que esta máquina não se emperre ou não entre no processo em que as pessoas veem uma pessoa que ilegal, que vá pelas regras, é castigada. Este é o grande problema. Porquê? Porque por ali se cria muitas vezes os mecanismos para as pessoas que têm a responsabilidade de fazer esse trabalho fazerem o processo de culpa das pessoas lá que não têm. Eu acho que Moçambique precisa, e eu espero que o governo que venha olhe considerar esses aspectos de educação, saúde, segurança pública, ou seja, pessoas, médicos, polícias, um tratamento de, sim senhor, maior e também maior especialização, usar os problemas em qualidade. E nesse sentido, aí afeta toda a dinâmica das famílias e da sociedade em geral, e isso afeta muito. Muito bem. Vamos a um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Porque a sua opinião conta, reservamos-lhe um espaço em dose dupla. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. É importante que nós possamos participar para influenciar a tomada de decisão. Não basta ter vontade de exercício de poder, é preciso demonstrar capacidades de exercício de poder. O que é que está a acontecer efetivamente nas estradas nacionais para que tenhamos tantos acidentes? As estradas, velocidade também para esses carros não tem. De facto, operadores não estão preocupados com a segurança. Conversa mole para boi dormir. Bem-vindos à noite viva. Muito bem, estamos de regresso ao espaço de entrevista. Hoje debater o tema em torno dos desafios de investimento populacional para a economia moçambicana. Nosso convidado, mais ao Dr. Antônio Francisco, que é demógrafo, economista e pesquisador no Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE. Dr. Fava, das pequenas e médias empresas, normalmente são vistas como a parte que pode alavancar a economia, que tem um potencial de empregabilidade muito grande, mas que não tem estado a cumprir com o papel que poderia desempenhar na economia se estivesse a funcionar em pleno. Que desafios, do ponto de vista concreto, é que estão por trás do sucesso das pequenas e médias empresas? E como é que o Estado pode intervir no sentido de torná-las mais competitivas? Vamos ver. De acordo com o que eu conheço, alguns estudos sobre a questão de emprego, as questões de formação da força de trabalho, vamos lá ver, um dos setores mais dinâmicos são os setores informais. Há pequenas e médias empresas, que nós não consideramos pequenas e médias empresas porque não estão ou formalizadas ou não se consideram como tal. E o grande potencial das pequenas e médias empresas está exatamente nesse exército de milhões de pessoas que hoje em dia nós temos são informais. Há nesta cidade de Maputo dinâmicas fabulosas. A gente vê a indústria alimentar, a forma como estão a surgir, aquilo que às vezes é uma pequena videira, uma pequena atividade, estão a surgir empresas com grande dinâmica. E nesse sentido, eu acho que o grande potencial está nesta população que, de facto, está com vontade de resolver as suas preocupações
de familiares e de melhorar a sua vida e que tem que ter um enquadramento na economia formal. Compete ao Estado abrir esse espaço, compete à administração pública abrir este espaço. Eu espero, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o presidente Gabusa, durante o seu mandato, fez muitas visitas presidenciais, as chamadas presidências abertas. Eu só espero que o próximo presidente faça isso, não para ir dizer que vai distribuir dinheiro, os 7 milhões, mas para ir capacitar, por exemplo, as administrações, para as administrações poder criar facilidades para as pessoas se registarem, para as pessoas registarem os seus ativos, para as pessoas terem por EBI, bilhete de identidade. Nós temos este processo eleitoral que acabou. As pessoas foram ter o cartão de uma forma eficientíssima. Um serviço, além das confusões todas que surgiram naquela organização, mas você chega, tem o cartão do eleitor em 10 minutos. O que você passa para ter um bilhete de identidade? Então, o bilhete de identidade, o seu registro, a sua atividade, ao nível dos distritos, é o que pode permitir desenvolver uma atividade às pequenas e médias empresas. Mas tem que se criar esse ambiente. Muitas vezes o chefe de posto não tem nenhuma motorizada. Então está o Estado a fingir-se de agência de financiamento de pequenas atividades, mas não estão a criar condições para que eles próprios, ao nível das administrações, desempenhem essa função. Então, me parece que atividade, iniciativa, que poderá parecer que é para dinamizar a economia, mas há agências financeiras que podem desempenhar esse papel. O Estado deve desempenhar um papel que é facilitar as atividades dos privados, facilitar a atividade dos produtores, dos seguidores. Ou seja, nós temos uma situação muito complicada aqui, que é, muitas vezes, o Estado a intervir incorretamente ou improdutivamente em certos serviços. Intervém nos transportes para proibir o transportador de ajustar o preço. Quem paga os transportes é o transportador. O que é que ele faz? Reduz a rota, cria mecanismos, ou então temos uma situação hoje, por exemplo, em Maputo, em que temos já o informal do informal, já temos os my love, que não são formais, então você tem um serviço de transporte completamente bagunçado. Você vai para os serviços de transportes aéreos, o Estado diz que não, o espaço está liberalizado. Está liberalizado ou não? Ou seja, o Estado continua a intervir em muitos setores onde não devia e aquilo que devia fazer, não faz. Portanto, quando, por exemplo, houve um colega investigador que fez um estudo sobre a agricultura, ele diz que precisamos de mais intervenção do Estado. A questão que eu pergunto é, que tipo de intervenção? Mais do que aquela que faz? Controlar uma terra, diz que controla que é do Estado e que depois mete-se aquelas confusões de tráfico de terrenos e tal. Então, é neste sentido que eu penso que para desenvolver empresas saudáveis, empresas transparentes, empresas que contribuam para o fisco, as pessoas, quando fazem uma empresa, têm que ver se compensa estar no formal ou não. E se as pessoas veem que estar no formal é castigador, é penalizador, só vai ter chatice, você vai para o formal. E isto, o Estado, as lideranças políticas, a administração pública tem que olhar para isto. Porque a população está a ver, enquanto nós andamos aqui a discutir se vai liberalizar, se não vai liberalizar, a população continua a crescer. Exato. Portanto, quando nós damos por ela, andamos como uma guerra durante 16 anos. Quando chegamos ao fim, a população não reduziu muito. Não, reduziu, senhor, assim 1 milhão de pessoas, mas voltou. O que acontece é, quando há uma guerra, a reação da população humana, ok, perde um efetivo, depois compensa no seguinte, naturalmente. E este processo está a ser... não para. Portanto, enquanto nós andamos a discutir, ou a fazer confusão, ou a destruir, ou com guerras, ou com confusões económicas, a população continua a crescer. E no final, qual é a fatura que você tem? São mais, por exemplo, nos próximos 10 anos, nós sabemos que a população de Moçambique vai aumentar cerca de 9 milhões. Ou seja, no caso da demografia, é daquelas coisas que é escandaloso, porque nós sabemos que vai acontecer. Não é o ciclone, não é a calamidade natural. Neste momento apareceu uma coisa que não aconteceu. Sim, nós não sabemos se amanhã vai aparecer um ciclone, não sabemos se vai aparecer um tufão, mas sabemos, e 600 mil pessoas por ano, não é um tsunami, não é um tufão. Você recebe, imagina eu quero receber, um país receber 600 mil pessoas imigrantes. Não conseguimos, nós todos os anos, e a prima, criancinhos, que não comem por si, que não podem tratar de si para 3, 4 anos, nós temos critérios. Todos os anos produzimos cerca de 60 mil pessoas assim, a brincar. E olhos para o ar, dizemos, não, precisamos de gente para o país. A ver, este é um anacronismo da nossa, um dos grandes, e eu faço referência nesse artigo, um dos maiores tragédias da população humana
é não tomar consciência deste crescimento contínuo e às vezes exponencial. Quer dizer, enquanto nós não estamos a criar condições, a relação vai crescer, precisamente porque a gente pensa que é bom, ok, porque é uma maternidade, mas depois não vê as consequências que isso vai causar por não ser compensada pela redução da fecundidade. Exato. O doutor falou há bocado dos 7 milhões que o Estado instituiu justamente para inspirar o espírito do empreendedor, para dar alguma oportunidade aos que não têm oportunidade de dar passos por si sós, e também como um mecanismo de distribuição, facilitação da distribuição de renda. Penso que este era o propósito do Estado, perdão, o propósito do Estado ao Instituto de 7 milhões. E que avaliação faz destes 7 milhões envolvidos há alguns anos da sua criação? Eu acho que isto é uma avaliação que, olha, que foi muito bom para o Presidente Gabusa. O Presidente Gabusa politicamente foi inteligentíssimo, porque ele pegou nos 7 milhões e criou um poder fabuloso e uma relação muito boa com os administradores. Do ponto de vista político, foi muito inteligente. Do ponto de vista financeiro, foi desestabilizador das organizações que andavam a tentar criar mecanismos e que, de repente, você vai, por exemplo, a um distrito, havia uma agência de financiamento que estava a pensar por uma motobomba e vem o administrador, não, agora quem vai pôr a motobomba sou eu. Então, do ponto de vista de desenvolver mecanismos sustentáveis acho que não tem futuro. Do ponto de vista social, nós acompanhamos todas as dificuldades que é, porque depois aparece todo aquele processo relativo aos privilegiados que têm que ser membros do partido ou não são, e vamos negando, o partido Frelimo vai negando, mas depois as pessoas lamentam-se muito nisso. Do ponto de vista de quantidade, é pouco. Aquilo, do ponto de vista geral, é pouco. Sim, senhora, aqueles que beneficiam, eles vão ficar satisfeitos. Mas nós vimos que, por exemplo, beneficiaram eles, mas ele não garantiu que retornou aquele benefício e, portanto, outro possa ter. Ou seja, o efeito multiplicador que se pretende. Você pertence a Chitic, você faz Chitic, eu faço Chitic. No Chitic há um pacto social, não é? Exato. Que cada um contribui, mas ninguém sabota o outro. Exato. Portanto, se você contribui, vai rodando. Exato. E aí a sociedade gera isso. Ali não há Chitic. Se os 7 milhões fosse o Chitic, aquelas pessoas que receberam davam para que o outro também beneficiasse. Se não há retorno, aquilo não tem futuro. Então, o que me parece é que, em termos de futuro, eu penso que ou esse mecanismo é depois incorporado nos mecanismos de investimento e envolve instituições que tenham experiência, que possam fazer isso, que não seja de forma ad hoc, que não seja de forma pessoas que deviam estar a fazer a administração pública, estão a fazer-se de gestores de financeiros. Não é possível organizar uma sociedade assim. A função do setor público tem responsabilidades muito sérias perante a sociedade, os privados. E essas responsabilidades devem ser, antes de mais, não complicar a vida dos outros para pensar que está a facilitar. E isso, eu penso que os 7 milhões têm que ser enquadrados nisso. Por outro lado, o que me parece é que é preciso, eu diria que no início, quando começaram a surgir os 7 milhões, começaram por capacitar as administrações. Depois começou a haver discussão, a dizer que só estão a pôr para a casa do administrador, ou estão a pôr para isto, ou estão a pôr para aquilo, e de repente surgiu aquela orientação para dizer que vai gerar renda. Ora, eu acho que a administração pública deve procurar capacitar-se ao nível local, ao nível de base, não para fingir que está a dinamizar a economia, mas sim para facilitar a vida das pessoas. Nós estamos atrasados 400 anos em relação, por exemplo, aos suecos. Os suecos começaram a registar as crianças, os nascimentos e os falecimentos e os casamentos há 400 anos. Se nós tivéssemos registros regulares, organizados, ao nível de toda a sociedade, o recenseamento só servia para corrigir algumas coisas. Mas você tinha os dados. Hoje não temos nada, só dependemos do recenseamento que se faz de 10 em 10 anos. Portanto, as próprias estimativas da população ficam reféns da falta de uma organização
que devia existir ao nível das administrações e que tinha começado logo no princípio do século XX, que depois foi destruída e que hoje ninguém se preocupa. O próximo Presidente da República tem que ter, se quiser mostrar que tem alguma sensibilidade demográfica, e eu desafio, seja ele quem for, ele tem que ter sensibilidade para isto. Tem que garantir que na administração pública ela se vai tomar conta, saber quantas crianças nascem, saber quantas pessoas morrem, saber registar, criar esse registro, criar os chamados registros vitais. Isso é fundamental para a organização da população e para a organização dos serviços e a organização de tudo. Nós hoje não fazemos isso. Então temos os recenseamentos de 10 em 10 anos, que fazem aquela estimativa, mas nos períodos entre esses recenseamentos não há registro nenhum. E depois não temos, portanto, isso afeta o próprio recenseamento eleitoral, afeta tudo, porque depois toda a organização da vida está dependente de quê? De inquéritos, de censos que a gente faz de quando em vez, porque não tem os mecanismos. Isto é função da atividade da administração pública. E eu acho que um presidente tem que tomar conta, um presidente e um governo têm que olhar para estas coisas com muita seriedade, porque isto, parecendo que não, afeta depois a estabilidade da população e afeta a consciência das como as políticas são planificadas. As políticas são planificadas. Há grandes margens de erro. Completamente. Como as políticas são planificadas, como as pessoas se sentem estimuladas a dizer que sim, senhora, eu sei que ali o meu registro está ali, eu vou buscar a fotocópia, eu vou tirar o meu registro, os meus ativos. Quem é que tem os seus ativos registados? Então, tudo isso é que vai poder permitir fazer as pequenas e médias empresas formalizadas, transparentes, sentirem-se protegidas, as pessoas poder ter BI, ter passaporte sem confusão, para poder ir lá para fora se querem migrar. Qual é, por exemplo, a política de migração em Moçambique? É de desenvolvimento ou é de subdesenvolvimento? Nós, aí nesse estudo, damos a entender que a nossa política de migração não está a promover o desenvolvimento. De que forma? E não está a promover porque é uma política que não estimula o fluxo saudável no sentido das pessoas. É muito parcial. Por exemplo, agora vêm as empresas multinacionais, querem recortar mão de obra, criam-se as tais cotas irrealistas de um trabalhador estrangeiro para 20 moçambicanos. Aparentemente o Ministério diz que estamos a proteger e a garantir. O que é que acontece? Aquilo é impossível. Nenhuma empresa vai pegar, se quer trazer um milhão de trabalhadores estrangeiros, vai empregar 20 milhões de moçambicanos? É impossível. Portanto, esse tipo de controle aparentemente é para proteger, mas na realidade não é. Então, o que eu penso é que nós devíamos discutir o tipo de migração que nós devemos estimular, no sentido de ela favorecer o desenvolvimento de empresas formais e não ficarmos depois, ok, nós controlamos a formal, sim senhora, andamos muito preocupados em controlar aqueles que formalmente vêm numa situação irregular. E quantos milhares de pessoas entram ilegalmente? Qual é o controle que temos das fronteiras? Claro que aí depois nós não podemos ter controle. Então, este aspecto da migração, que é outra dinâmica populacional, para além da mortalidade e da fecundidade, é um aspecto muito importante também, porque você pode ter, por exemplo, há países como o Brasil, como teve a Austrália, como tem muitos daqueles países que, a certa altura, nós não precisamos de crescer do ponto de vista demográfico. O que estamos a crescer é porque nós não conseguimos controlar. Muitos países, por exemplo, a Austrália, já não cresce com a migração, joga com isso. O Portugal, por exemplo, neste momento tem déficit, tem menos nascimentos do que falecimentos. Porque a fecundidade em Portugal, na Itália, é baixíssima, já não reproduz a população. Muitas vezes esses países o que é que vão fazer? Vão jogar com a migração, que cria outro tipo de dinâmicas. No nosso caso, em que nós temos um crescimento muito elevado do ponto de vista demográfico, porque elevado em demografia é tudo que é acima de zero. Tudo que é acima de zero começa a ser elevado. No nosso caso é 2,5%, quase 3%, o que significa que a população está a crescer de uma forma muito elevada. Agora, a economia, sim senhora, tem crescido
de uma maneira acima do crescimento populacional, é verdade, mas, como digo, é um crescimento concentrado, não é um crescimento igualmente distribuído. Portanto, nós temos uma situação que é, temos crescimento concentrado e temos estagnação generalizada. Exato. E elas convivem em conjunto. Doutor, numa conferência sobre a dinâmica da população e desenvolvimento socioeconômico de Moçambique, em julho deste ano, o governo acabou por reconhecer algumas fragilidades de políticas e apontou como saídas duas perspectivas. Uma seria a racionalização dos vários instrumentos de planificação, estratégia ao nível setorial, para assegurar maior eficiência na alocação de recursos, né? Ao mesmo tempo que se evita duplicações dessas mesmas estratégias, quer dizer, fazer com que as estratégias sejam únicas e que possam dar diretrizes para a resolução do problema. E a outra, seria criar instituições adequadas, eficazes, com a devida capacidade de assegurar uma transformação produtiva com êxito, melhorando a produtividade, a inovação e a transferência de tecnologias. São essas duas perspectivas. Que comentários tem a fazer? Como é que vão fazer isso? Disse? O governo disse como é que vai fazer isso? O governo há muito tempo que anda a dizer que quer racionalizar e harmonizar as políticas. Ora, as políticas e as estratégias tornaram-se uma indústria neste país. A gente faz estratégias, faz indústria, faz políticas para tudo e por nada. O que me parece é que eu sei que o governo quis ou quer fazer uma atualização da política de população. A política de população foi aprovada em 1999. Desde essa altura muito já aconteceu, muitos dados surgiram. Ela precisava realmente de uma reflexão. Mas eu fiquei um pouco cético em relação a esse tipo de exercícios, porque participei, por exemplo, na Estratégia de Desenvolvimento Rural, e muitas vezes eu fico convencido que o governo, os burocratas fazem isso apenas para chegar ao produto e fazer uma conferência e depois esquece-se. Portanto, nesse sentido, eu não estou a ver que, enquanto não houver essa consciência de como nós estamos a perigar e a criar uma situação difícil em não darmos atenção a estes aspectos, enquanto não olharmos devidamente para isso, ok, nós podemos fazer estes compromissos simpáticos, são simpáticos, o que é que eu lhe posso dizer? Mas não passam de simpatia, porque depois a Agricultura faz uma coisa, o Ministério da Educação faz outra. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Recentemente o Ministério da Educação decidiu que não vai permitir que instituições estrangeiras participem no ensino primário. Eu pergunto, porquê? Para preservar a identidade? Mas uma criança vai perder a sua identidade por ter organizações dessas. Muitas das pessoas que estão a decidir isso, provavelmente, quando eram crianças, ainda até no tempo colonial, em algumas organizações religiosas, foi onde aprenderam o beabá e até se foram educadas para iniciar depois a luta pela independência. O que acontece é, num país que não tem recursos, é possível ter, e voltamos ao aspecto de qual é o papel da política de migração. Eu acho que esta é um exemplo de uma política anti-desenvolvimento. Nós não estamos a querer alienar as crianças, mas se as crianças que são educadas ao nível primário e secundário não são bem formadas, o que é que elas vão fazer depois? Então, esse aspecto tem que ser devidamente articulado. E eu acho que, sim, se o governo puder fazer esse exercício de compatibilizar melhor a relação entre o que faz na agricultura, ou o que faz no emprego, ou o que faz na saúde, criar uma harmonia, tem que contribuir por isso. Nós, por exemplo, uma das questões, falamos sobre a questão dos 7 milhões. Eu diria, nós no IES os últimos estudos que temos estado a fazer é sobre a possibilidade de criação de uma pensão para idosos. Muitas pessoas pensam, mas porquê é que estes estão preocupados com os idosos? Só são 5%. E não veem que a contribuição de uma pensão para idosos tem todo o impacto na família, na forma como as pessoas nascem
e crescem, e como é que vão conceber qual vai ser o seu futuro. Só 5%, 10% é que vão chegar àquela idade. Agora, muitas vezes as pessoas pensam que não é por meramente caridade. Os idosos precisam de todo o apoio como pessoas que já contribuíram. Mas a questão é, quando hoje nós temos idosos que são obrigados a trabalhar até morrer, não é porque eles não descontaram. Sim, não descontaram no sentido convencional, no sentido de que não foram para o INSS, mas eles contribuíram para a agricultura. O que a sociedade não é capaz de criar mecanismos para tirar o tal desconto e agora lhe retribuir. Então está a ver, esse tipo de aspecto, nós do IES temos tido grande dificuldade, às vezes, de dialogar sobre isto, porque parece que nós estamos a questionar as boas intenções. Um Estado que depende tanto da ajuda, e não é só o Estado, toda a nossa economia, veja que toda a nossa economia está ancorada na poupança externa. Não gera poupança. Este é o grande desafio. A economia tem que gerar poupança. Nos últimos 10 anos, de acordo com um outro estudo que nós fizemos, e o próprio Banco de Moçambique também constatou isso, começou a gerar poupança positiva. Em 50 anos, Moçambique começou a ter poupança positiva. Isto é muito positivo. Ora, se esta poupança, voltamos à questão das pequenas e médias empresas, se essas pequenas e médias empresas se puder desenvolver, a população começa a ter alguma poupança. No Brasil, por exemplo, menos de 17% do PIB é uma poupança baixa. Em Moçambique vivemos estes anos todos com menos abaixo de zero. Agora estamos nos 2, 3, 4%. Ora, uma população que só gera 4% é nada. E uma população que gera 4% não tem capacidade para ter uma boa educação, para ter uma boa saúde para poupar para o futuro. Portanto, este aspecto da economia está inteiramente ligado. E eu acho que o grande desafio que Moçambique vai ter nos próximos 10 anos é ver como é que vai aproveitar esta possibilidade de usar os recursos naturais, que vai significar maior dependência da poupança externa, mas que lhe pode dar uma alavanca para gerar poupança interna. Se não aproveitarmos isso, acho que vai ser desastroso, porque assim nós, ou então ficamos permanentemente dependentes da poupança externa, da ajuda e não só do investimento, ou então somos capazes de aproveitar esta oportunidade. E eu acho que é uma oportunidade muito positiva que está a surgir. Só que isto depende, de facto, realmente, de como é que se vai negociar este processo de aproveitar esta possibilidade, de não depender só da agricultura, não depender só daquelas pequenas indústrias que geram pouco valor e agora começam a surgir estes recursos naturais. E este eu acho muito importante, só que é um desafio que vamos ver como é que vai ser lidado. Então estamos na reta final da nossa entrevista. O ponto a seguir era a vulnerabilidade do idoso. O IES desenvolveu um estudo também que trata de forma exaustiva desta questão da vulnerabilidade do idoso. Em jeito de fecho, o que significa concretamente pensão divisionista dos idosos? No estudo, pensão divisionista, quer dizer, uma política que seleciona... não, pensão seletiva. E pensão discriminatória. Discriminatória, exatamente. O que significa é o seguinte, os idosos, de acordo com o princípio de proteção social, as pessoas com 60 ou mais anos de idade deviam ter direito àquela pensão. Quem está a beneficiar dessa pensão são depois algumas pessoas que são selecionadas com base em critérios de que dizem que é mais pobre, que é menos pobre, etc. Esse processo de seleção é discriminatório em relação aos outros que tenham o mesmo direito. Recentemente, eu penso que eles vão divulgar agora o índice global de idoso e que mostra que Moçambique está no penúltimo lugar no mundo. O último é o Afeganistão e Moçambique é o último, é o penúltimo. Do ponto de vista idoso, eu fico muito satisfeito que o Helpage Internacional tenha incorporado Moçambique na avaliação, porque assim vamos começar a ver-nos ao espelho em relação ao mundo. Então, a discussão que nós temos trazido é que há muitos estudos sobre esta opção. Você pode optar
por uma pensão seletiva, alegadamente porque não tem recursos, ou pode optar por uma pensão universal na base da elegibilidade, dos critérios de direito. Agora, aparentemente se diz que não há recursos, mas essa é uma discussão que o Ministério da Ação Social precisa de fazer em conjunto connosco, com o Ministério das Finanças e com os outros ministérios. Eu tenho muita simpatia pela Ministra da Ação Social, pelo Ministério da Segurança Social, porque eles são o elo mais fraco. E quando eles levantam o assunto, o Ministério das Finanças vão dizer: ah, não há dinheiro. Pois é, para o essencial nunca há dinheiro. Para o importante não há dinheiro. Há muito dinheiro para muita coisa. E a gente viu o que é que foi esta campanha eleitoral. Muito dinheiro. Então, o que lhe coloco é o seguinte: a opção que estão a ser usadas agora, se nós não aceitamos lidar com os idosos quando só são 5%, quando já são, na verdade, 1 milhão e tal, mas dentro de 20, 30 anos vão ser 5, 4 milhões. Então, se nós não começamos quando são tão poucos, quando é que vamos conseguir? E a razão por que nós consideramos isso seletivo, discriminatório e, em muitos casos, humilhante, é porque o tipo de pensão que é dada, dá para quê? Dá para humilhar o idoso. Se a nossa proposta, e nós estamos a estudar e queremos avançar no próximo ano com uma proposta orçamentada, no sentido de garantir aquela pensão mínima que resgate a dignidade do idoso. E o idoso aí já não precisa de pedir ao filho para não lhe bater. O próprio filho vai respeitar o idoso porque ele tem uma pensão que lhe vai fazer respeito. É nesse sentido. É verdade que isto implica pensar no orçamento. Não é no sentido que, ok, nós vamos ter dinheiro, agora vamos usar esse dinheiro. É uma questão de perceber qual é o papel que o idoso pode desempenhar nesta dinâmica demográfica. Não é só um problema de caridade, é um problema de que ele, se tiver um nível de vida, um padrão de vida, aquilo vai afetar a fecundidade. Temos estudos no mundo que mostram isso. Uma família em que o idoso tem proteção, ela reduz a fecundidade porque sente tranquilidade, sente que não precisa de usar o seu filho para tomar conta dele, porque sente que há uma sociedade que toma conta de si. E isto a sociedade moçambicana tem que fazer. Durante milhares de anos era essa a maneira. Você tinha os filhos para poder tomar conta de si. E eram os filhos que iam tomar conta de si. Numa sociedade de mercado, não é os filhos, tem que ser as instituições que são seguros de vida, que são seguros de saúde, que são outras instituições. E isto tem que ser criado. E esta nossa proposta é nesse sentido. Por isso é que nós insistimos nesta discussão e continuamos a fazer esse estudo com o objetivo de ver se conseguimos que o próprio governo fique sensível, e eu espero que agora este índice nos envergonhe de sermos os penúltimos e o governo olhe para isto e o novo presidente, seja ele quem for, acho que não vai querer ser presidente do país que está com o pior país para um idoso viver e acabar os seus últimos dias de vida, não é? Muito bem, chegamos ao fim do nosso espaço de entrevista, hoje a debatermos os desafios de crescimento da população para a nossa economia com o Dr. António Francisco.